Fala galera da Loucos por Vasco! Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. Vamos falar de 4 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. O Vasco da Gama vive um momento decisivo em sua história, com a possibilidade de uma nova gestão assumir a Sociedade Anônima do Futebol, SAF. Em declarações recentes, Felipe Carregal, membro da diretoria Cruz Maltina, deixou claro que o clube está em negociações avançadas com um investidor para a compra da SAF. "Nós não vamos cometer o erro da gestão passada", afirmou Carregal, destacando que o processo atual será criterioso e transparente, visando evitar os problemas enfrentados na parceria frustrada com a 777 Carioca, LLC. A gestão anterior deixou marcas profundas no Vasco, com aumento significativo da dívida e instabilidade financeira. Desde a criação da SAF em 2022, o clube acumulou um rombo de 350 milhões, mesmo após os aportes realizados pelos americanos até 2023. Esse cenário trouxe desafios enormes, mas também serviu como aprendizado para a atual diretoria. Agora, o objetivo é garantir que o novo investidor não apenas injete recursos, mas também tenha um plano sólido e sustentável para devolver ao gigante da colina o protagonismo que ele merece. O investidor em questão já está em fase avançada de negociação, embora ainda não haja detalhes oficiais sobre sua identidade ou o valor da transação. O que se sabe é que a diretoria está adotando uma postura cautelosa, buscando evitar acordos apressados ou sem alinhamento estratégico. A prioridade é encontrar alguém que compreenda a grandeza do Vasco e esteja comprometido com um projeto de longo prazo, algo essencial para recuperar a confiança da torcida e estabilizar as finanças do clube. Esse movimento chega em um momento crucial. Apesar dos desafios financeiros, o Vasco apresentou resultados positivos nos primeiros meses de 2025, com superávit no clube associativo e arrecadação expressiva na SAF. No entanto, esses números ainda são insuficientes para resolver os problemas estruturais acumulados ao longo dos anos. A entrada de um investidor pode ser a chave para acelerar a recuperação, permitindo que o clube invista em reforços, modernize sua infraestrutura e retome seu lugar entre os grandes do futebol brasileiro. Outro ponto importante é o impacto emocional dessa negociação na torcida vascaína. Após anos de incertezas e decepções, a possibilidade de uma gestão profissional e responsável traz esperança de dias melhores. A frase de Carregal, "Não vamos cometer o erro da gestão passada", reflete uma postura firme e consciente, mostrando que o clube está disposto a aprender com os erros do passado e construir um futuro mais sólido. No entanto, a escolha do investidor precisa ser feita com extremo cuidado. O Vasco não pode cair novamente em armadilhas de promessas vazias ou interesses meramente especulativos. É fundamental que o acordo seja baseado em transparência, com cláusulas claras que protejam o patrimônio do clube e assegurem que os recursos sejam aplicados de forma eficiente. Por fim, a negociação em andamento demonstra que o Vasco está no caminho certo para reconstruir sua força dentro e fora de campo. Se bem-sucedida, essa transição pode marcar o início de uma nova era para o gigante da colina, com estabilidade financeira e competitividade esportiva. Mas agora, deixando de lado essa análise sobre o futuro da SAF, vamos falar de outra notícia, que também mexe com o planejamento do Vasco. O clube está de olho em Alexander, volante do Al Ahly. Será que ele pode ser a solução para resolver os problemas no meio-campo? Vamos entender melhor essa situação. O Vasco da Gama está em busca de reforços pontuais para fortalecer o elenco. E entre os nomes que ganharam destaque nos bastidores, está Alexander, volante do Al Ahly. O jogador, que já defendeu o Fluminense, é visto como uma opção interessante,
para resolver os problemas no meio-campo vascaíno. No entanto, a negociação enfrenta desafios financeiros que podem dificultar sua concretização. Alexander é conhecido por suas qualidades defensivas, capacidade de leitura de jogo e imposição física. Durante sua passagem pelo Fluminense, ele se destacou como um volante seguro e eficiente na marcação, características que chamam a atenção da diretoria cruzmaltina. O Vasco monitora a situação do jogador no mercado, mas os altos valores envolvidos na transação estão fora da realidade financeira do clube no momento. Esse obstáculo tem levado a SAF a buscar alternativas mais viáveis para a posição. Enquanto as conversas sobre Alexander seguem sem avanços significativos, o Vasco mantém Thiago Mendes como plano B para reforçar o setor. O jogador, que está em fim de contrato com seu atual clube, poderia chegar sem custos de transferência. No entanto, as negociações ainda enfrentam entraves relacionados aos salários. A diretoria busca encontrar um equilíbrio que não comprometa o orçamento, ao mesmo tempo em que oferece condições atrativas para o atleta. A prioridade por um volante reflete a necessidade urgente de fortalecer o meio-campo do Vasco. A equipe tem sofrido com inconsistências nesse setor, especialmente em partidas decisivas, onde a ausência de um jogador experiente e confiável faz muita diferença. Além disso, o calendário apertado exige um elenco mais profundo, capaz de suportar a carga de jogos em competições como a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Outro ponto importante é que a contratação de um volante pode trazer mais equilíbrio tático ao time. Fernando Diniz, técnico do Vasco, valoriza jogadores que saibam realizar a transição defensiva e ofensiva de forma eficiente. Um volante com as características de Alexander ou Thiago Mendes seria fundamental para dar consistência ao esquema de jogo proposto pelo treinador, permitindo maior pressão alta e controle de posse. Além do volante, o Vasco também está no mercado em busca de um atacante. O diretor Admar Lopes entregou à gestão uma lista com nomes que podem ajudar a suprir carências no setor ofensivo. Essa movimentação demonstra que o clube está atento às necessidades do elenco e disposto a investir em posições estratégicas para garantir competitividade nas competições. Por outro lado, a dificuldade em fechar acordos com jogadores, como Alexander, reflete os desafios financeiros enfrentados pela SAF. Apesar dos resultados positivos nos primeiros meses de 2025, o Vasco ainda precisa equilibrar suas contas e evitar gastos excessivos. Isso significa que as contratações precisam ser bem planejadas, alinhando qualidade técnica com responsabilidade financeira. Por fim, a busca por Alexander e Thiago Mendes demonstra que o Vasco está comprometido em corrigir lacunas no elenco para a sequência da temporada. Seja qual for a escolha final, o Gigante da Colina precisa garantir que o novo reforço tenha perfil adequado ao projeto esportivo e condições de contribuir imediatamente dentro de campo. Mas agora, deixando de lado essa análise sobre a busca por um volante, vamos falar de outra notícia que promete movimentar o mercado da bola. Após sua saída do Vasco, Dimitri Payet entra no radar do Grêmio. Será que o veterano francês ainda tem condições de brilhar no futebol brasileiro? Vamos entender melhor essa situação. Após encerrar sua passagem pelo Vasco da Gama, o Essimbot meia francês, Dimitri Payet, surge como possível reforço para o Grêmio, movimentando novamente o mercado da bola no Brasil em 2025. O jogador de 38 anos, que deixou o futebol carioca após uma temporada marcada por desafios dentro e fora de campo, agora está livre para negociar com outros clubes. A diretoria gremista avalia a contratação como uma excelente oportunidade para agregar experiência ao elenco, especialmente para a sequência do Campeonato Brasileiro. Esse cenário coloca Payet novamente em destaque entre os clubes que buscam se fortalecer no próximo ano. A decisão pela rescisão contratual entre Payet e o Vasco foi tomada após uma análise conjunta entre o atleta e a diretoria cruzmaltina.
Apesar dos esforços para que o jogador se adaptasse ao estilo de jogo e às condições do futebol brasileiro, questões técnicas e pessoais pesaram na escolha. Agora, o futuro do francês pode ser decidido nas próximas semanas, já que tudo depende das negociações em andamento e da abertura da janela de transferências. Nesse contexto, o Grêmio surge como um dos principais interessados no meia, avaliando suas qualidades como uma forma de enriquecer o plantel para competições importantes. O modelo de contrato estudado pelo Grêmio demonstra cautela e planejamento. A diretoria gaúcha busca um vínculo baseado em produtividade, com salário fixo e bonificações atreladas ao desempenho e à participação em jogos. Essa estratégia é comum em negociações com atletas experientes, especialmente aqueles que estão em reta final de carreira. Para Payet, isso significa que ele terá a chance de provar seu valor dentro de campo, minimizando riscos financeiros para o clube. Além disso, o Grêmio monitora atentamente as condições físicas do jogador, já que a idade pode ser determinante para o sucesso de uma eventual contratação. Conversas iniciais com representantes de Payet indicam que o francês ainda se mantém motivado para atuar em alto nível no futebol brasileiro. Apesar dos desafios enfrentados no Vasco, ele demonstra disposição para superar as dificuldades e mostrar que ainda tem muito a oferecer. Sua experiência internacional, conquistada em ligas como a francesa, inglesa e espanhola, pode ser um diferencial importante para o Grêmio, especialmente em momentos decisivos da temporada. No entanto, a contratação de Payet também levanta questionamentos. Será que um jogador de 38 anos ainda consegue manter a regularidade necessária para competir em alto nível? Além disso, como ele se adaptaria ao estilo de jogo proposto pelo técnico do Grêmio? Essas são perguntas que precisam ser respondidas antes de formalizar qualquer proposta oficial. A diretoria gremista sabe que precisa equilibrar a vaidade de contar com um nome de peso com a realidade financeira e esportiva do clube. Outro ponto positivo da possível chegada de Payet é o impacto que ele pode causar fora de campo. Sua popularidade e carisma podem ajudar a atrair novos patrocinadores e aumentar a visibilidade do Grêmio no mercado internacional. Além disso, sua presença no elenco pode servir como uma referência para os jogadores mais jovens, ajudando na formação de um grupo mais competitivo e coeso. Por fim, o interesse do Grêmio em Dimitri Payet reflete a busca por soluções criativas para fortalecer o elenco sem comprometer o orçamento. Se concretizada, essa contratação pode ser um divisor de águas para o clube, trazendo não apenas qualidade técnica, mas também uma liderança experiente para guiar a equipe em momentos decisivos. No entanto, tudo dependerá da capacidade do jogador de se adaptar ao novo ambiente e provar que ainda tem fôlego para brilhar no futebol brasileiro. Mas agora, deixando de lado essa análise sobre o futuro de Payet, vamos falar de outra notícia, que ressalta a recuperação financeira do Vasco. Apesar dos desafios acumulados, o clube apresentou superávit no início de 2025. Como isso pode impactar o futuro do gigante da colina? Vamos entender melhor essa situação. O Vasco da Gama apresentou resultados financeiros positivos nos primeiros meses de 2025, um sinal promissor em meio aos desafios acumulados ao longo dos últimos anos. Apesar do aumento significativo da dívida desde a criação da Sociedade Anônima do Futebol, SAF, em 2022, o clube demonstra sinais de recuperação, com um superávit no clube associativo e números expressivos na arrecadação da SAF. Esses resultados refletem os esforços da Maudsbodje, atual gestão, para implementar ajustes estruturais e garantir um futuro mais estável para o gigante da colina. De acordo com relatórios elaborados pelas empresas Wald Administração Judicial e Cato 2, o Vasco fechou o primeiro quadrimestre de 2025, com um superávit acumulado de 786 mil no clube associativo. Esse resultado foi possível graças a receitas de patrocínios, royalties,
bilheteria, programas sociais e repasses da SAF, que totalizaram mais de 6,6 milhões de reais no período. As despesas administrativas, gastos em jogos e competições, impostos e outros custos somaram cerca de 5,9 milhões, deixando um saldo positivo, que reforça a confiança na recuperação financeira do clube. Já na SAF, os números também são animadores. Apesar de ainda não terem sido auditados, os dados indicam que a empresa fechou abril com 29,9 milhões de reais em caixa. Nos primeiros 4 meses do ano, o futebol vascaíno arrecadou aproximadamente 124 milhões de reais, um valor expressivo que demonstra a capacidade do clube de gerar receitas mesmo em um cenário de dificuldades. As entradas de caixa operacional somaram 123,8 milhões no quadrimestre, com destaque para fevereiro, quando foram registrados 52,8 milhões de reais. Esse montante foi impulsionado principalmente por receitas de direitos de TV, em 31 milhões, e direitos econômicos de atletas, 15,3 milhões. Além disso, abril trouxe uma entrada significativa de 6,5 milhões com bilheteria, jogos e de 1,6 milhão com o programa de sócio-torcedor, mostrando o potencial dessa fonte de receita. No entanto, esses resultados positivos não escondem os desafios enfrentados pelo Vasco. A dívida do clube aumentou em 350 milhões desde a criação da SAF, reflexo da má gestão da 777 Carioca LLC e dos impactos financeiros acumulados ao longo dos anos. Para enfrentar essa realidade, a diretoria implementou um controle rigoroso de gastos e novas estratégias de arrecadação. Segundo Pedrinho, dirigente do clube, o objetivo é construir um projeto de longo prazo que priorize a sustentabilidade financeira e permita ao Vasco retomar seu lugar entre os grandes do futebol brasileiro. Apesar dos avanços, o clube ainda enfrenta pressões financeiras significativas. O estudo detalha que o Vasco desembolsou cerca de 27,7 milhões em investimentos, destinados ao reforço esportivo e à estruturação técnica. Esses gastos impactaram diretamente a liquidez de curto prazo, fazendo o caixa cair de 58 milhões de reais em fevereiro para 27,8 milhões em abril. Mesmo assim, esse saldo continua garantindo um fôlego operacional necessário para manter as atividades do clube em funcionamento. Outro ponto importante destacado no relatório é o crescimento das saídas de caixa operacional. Entre janeiro e abril, os gastos mensais aumentaram de 27 milhões para 33,3 milhões, pressionados principalmente pelos custos com o futebol profissional e as despesas administrativas, que consumiram mais de 85% das saídas operacionais no período. Isso reforça a necessidade de continuar buscando formas de otimizar os recursos disponíveis e garantir que as receitas cresçam de maneira consistente. A situação financeira do Vasco ainda é delicada, mas os resultados obtidos até agora demonstram que o clube está no caminho certo. A transparência nas demonstrações contábeis e o compromisso com ajustes estruturais são passos importantes para reconquistar a confiança da torcida e dos investidores. Além disso, a busca por um novo investidor para a SAF pode ser o próximo grande marco nesse processo de recuperação. Por fim, o superávit registrado no início de 2025 é um sinal de esperança para o futuro do Vasco. Apesar dos desafios, o clube mostra que é possível equilibrar as contas e planejar um projeto sustentável. Com decisões acertadas e o apoio da torcida, o Gigante da Colina tem tudo para superar os obstáculos e voltar a brilhar dentro e fora de campo. E aí, torcedor vascaíno, o que você achou dessas notícias que mexem diretamente com o futuro? Do Gigante da Colina? Como vê a entrada de um novo investidor para a SAF? Você confia que a diretoria vai evitar os erros do passado e garantir uma transação transparente e sustentável? Acredita que esse pode ser o ponto de virada para o Vasco retomar sua grandeza? Já sobre Alexander, você acredita que o Vasco
Deve insistir na contratação mesmo com altos valores ou Thiago Mendes seria uma alternativa mais viável? Como avalia a necessidade de um volante para fortalecer o meio-campo na sequência da temporada? O clube está no caminho certo ao priorizar essa posição? E por fim, o que você pensa sobre a possível ida de Payet ao Grêmio? Ele ainda tem condições de ser útil ao futebol brasileiro? Além disso, como vê sua saída do Vasco e o impacto disso no time? Será que o clube poderia ter feito algo diferente para mantê-lo? Agora, falando do superávit financeiro, qual é a sua opinião sobre a recuperação econômica do clube? Você acredita que o Vasco está no caminho certo para resolver os problemas acumulados? Além disso, como vê o impacto dessas finanças no planejamento esportivo? O clube precisa priorizar reforços ou investir em infraestrutura primeiro? Agora, queremos saber a sua opinião. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essas 4 notícias. Sua visão é fundamental para debatermos juntos o presente e o futuro do Vasco. Você está confiante com as decisões da diretoria ou acredita que o Gigante da Colina precisa de mudanças urgentes para voltar aos trilhos? E não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as novidades e deixe seu like para ajudar esse conteúdo a alcançar mais torcedores como você. Comente também o que gostaria de ver nas próximas análises. Vamos juntos mostrar que o Vasco é gigante dentro e fora de campo.